Em primeiro lugar, meu pastor Rafael Moraes me colocou aqui. Não que ele saiba que tenho essa vontade de falar coisas de Deus e da ciência para as pessoas desde 1976, época da minha conversão. Fiz uma parte dessa obra ao escrever quase 40 livros. Todos eles estão nesse endereço. Livros da coleção A Bíblia do Reino, teologiapelainternet.com.br/teologia. Aqui tem 36 livros e 4 estão sendo feitos para completar 40. Voltando ao pastor Rafael, vendo a vontade dele de colocar as coisas de Deus ao seu povo, me levaram a fazer esses vídeos, na sua grande maioria vídeos explicativos de meus livros. Não sou pregador da palavra e nem falo bem, como você verá. Estou mais para um educador, alguém que ensina, que contribui na área de ensino. E ainda com grande dificuldade. Mas é assim que tenho condições de passar para vocês alguma coisa. Aceitei Jesus há 44 anos e o assunto de hoje eu nunca vi em lugar nenhum. Estou passando para você de primeira mão. Espero que possa ajudar você a entender assuntos importantes para cada um de nós. Assuntos que podem mudar ainda mais nossas vidas com a finalidade de fazermos melhor a vontade de Deus. Em algum momento da sua vida, principalmente quando era um adolescente, você deve ter feito essas perguntas aqui. Por que eu vim ao mundo? Por que eu fui criado? Qual o propósito de tudo? Existe algum propósito especial na minha vida? E também já fiz essas outras perguntas em relação ao assunto. Qual a origem do universo? Por que a vida foi criada e qual a origem da vida? Por que estamos aqui? As respostas dessas perguntas convergem para um só local. Deus já nos respondeu todas essas perguntas, mas nós não queremos tomar conhecimento disso. As respostas nos parecem obscurecidas. Nos contaram mentiras e essas mentiras esconderam e obscureceram as respostas para essas perguntas. As respostas para a maioria dessas perguntas estão descritas nos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Se você crer nisso e crer no restante desse livro, todas as outras perguntas que você fizer serão respondidas pela Bíblia. O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é algo que aprendi muito jovem e que muitos levam a vida inteira para entender e não compreendem, até morrem sem entender esse assunto. Isto aqui é uma verdade. O homem foi criado para fazer companhia para Deus. Companhia a Deus. O homem foi criado para fazer companhia a Deus. Muitos acham que a história de Adão e Eva é uma lenda, uma parábola. Alguns até acham que a Bíblia toda é fantasiosa. Eu tenho absoluta convicção que não é. Mas estou aqui para falar de outras coisas. Não de religião, dogmas ou doutrinas, ou tentar a sua conversão da mente. Estou aqui para mostrar o que está escrito aqui. Deus, há uns 7 a 15 mil anos atrás, preparou o jardim do Éden, o paraíso, para que o próprio Deus pudesse estar com o homem, a mulher e com toda a sua criação. Entendeu isso?
Sim, Deus veio fazer morada na terra com a sua criação. Diz a palavra de Deus que ele andava pelo jardim no final da tarde. Deus preparou o Éden para morar com o homem e toda a sua criação. Em Gênesis 3:8 diz assim: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Bíblia, Novo Testamento, na linguagem de hoje. Entenderam? Deus andando com o homem no final da tarde pelo jardim. Deus queria fazer morada com o homem eternamente. Por isso ele criou o homem imortal. Trouxe a árvore da vida, plantou-a no meio do jardim e disse para o homem comer dela sempre. Essa árvore daria a imortalidade que o homem e a mulher precisavam. Deus deu somente um mandamento para eles: não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Não coma dessa árvore, da ciência do bem e do mal. Todavia, o plano inicial para fazer morada com o homem deu errado. Não deu certo. Não por causa de Deus, mas por culpa do homem. Porque o homem e a mulher, que Deus havia criado para ser imortal e morar com ele, Deus, desobedeceram o único mandamento que tinham para obedecer. Pecaram. E como consequência, hoje todos os humanos carregam esse pecado original. E Adão e Eva foram expulsos do paraíso, do jardim criado por Deus para fazer morada aqui, e portanto ficariam longe do acesso à árvore da vida e não viveriam mais. Portanto, a cobra mentiu quando falou que eles não morreriam, não iriam morrer. Adão e Eva morreram. Adão com a idade de 930 anos, Gênesis 5:5. Adão e Eva tiveram descendentes: Caim, Abel, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, até chegando a Abrão. Por Abrão, que no começo era Abrão, Deus se interessou novamente. Assim como Adão, o primeiro, Jó e Abraão, agora, eram homens íntegros e tementes a Deus, apesar de Deus não pisar mais na terra, a não ser através de anjos e Jesus. Deus olhou a fidelidade de Abrão. Deus abençoou extraordinariamente Abrão. Em Gênesis 12:1-3 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia, revista e atualizada. Abrão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó a Ruben, Judá e muitos outros dos 11 filhos de Jacó, além de José. José foi vendido pelos seus irmãos e José ficou escravo no Egito. Depois da morte de José no Egito, uma mulher judia dá à luz a Moisés, que foi criado e educado nas ciências por uma princesa do Egito. E esse Moisés é libertador dos judeus. Pois Deus escutou o clamor de mais de 300 anos de escravidão. Descendentes de Adão e de Abrão e de Jacó, Moisés, estavam presos, escravos, por mais de 300 anos no Egito. Estamos aproximadamente no ano 1400 a.C. Moisés escreve o Pentateuco contando a origem de tudo e a história desse povo querido de Deus, povo que Deus queria morar junto. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que tem também o nome de Torá, a Torá dos judeus. Ali tem 613 leis ou mandamentos. Não só os 10 mandamentos de Êxodo 20, mas 613 em toda a Torá. Moisés trouxe
um novo plano de Deus. O primeiro tinha um mandamento e não deu certo. O segundo tem 613. O mandamento do primeiro é não comer da árvore da ciência do bem e do mal. O segundo plano de Deus é os 613 mandamentos. E se você não seguir um, é culpado dos outros 612. Este plano é o plano da dispensação da lei. E agora nós podemos entender bem esse versículo. 1 João 4, 2 a 3. Nisso reconhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Bíblia R.A. Eu quero falar sobre os demais livros do Antigo Testamento que conta a história do povo judeu, do povo que passou por Moisés no Sinai, e as histórias de Noé, Abrão, Josué, Caleb, que se estabeleceu na atual Palestina, cuja capital hoje e no passado é Jerusalém. Recapitulando, nosso plano, o plano da graça, é aqueles que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos os livros do Antigo Testamento apontam para um plano de Deus, para um novo momento, uma nova dispensação, a dispensação da graça. Deus criou outro plano para esse homem, que em essência é ímpio e pecador, porque Deus ainda quer que o homem faça morada com ele, nem que seja no céu, se não for aqui na terra. A nossa Bíblia tem inúmeras profecias falando de Jesus. Eu vou mostrar algumas só, que se cumpriram. Em Isaías 53, 2, ele iria crescer em uma família pobre. Em Lucas 2, 7, se cumpriu. Em Isaías 53, 3, ele diz que seria rejeitado. Em Mateus 27, 21 a 23, se cumpriu. Em Isaías 53, 3d, homens escondem-se de estar associado com ele. Marcos 14, 50 a 52, se cumpriu. Ele teria um ministério de cura. Ele iria tirar os pecados do mundo. Recebeu a punição pelos pecados da humanidade. Seria chicoteado. Ele seria o portador do pecado de toda a humanidade. Seria oprimido e humilhado. Seria calado perante seus acusadores. Ele seria julgado, assassinado, enterrado no túmulo de um homem rico, inocente e tinha feito nenhuma violência, ressuscitado e viverá para sempre, exaltado por Deus por causa do seu sacrifício, agrupado com os criminosos, intercede a Deus em nome da humanidade. Então, algumas das profecias cumpridas por Cristo. Isaías viveu e escreveu seu livro provavelmente no ano 700 a.C. Portanto, 730 anos antes de ocorrer o relatado no capítulo 53 do Gênesis, de Isaías. Isaías 53 detalha precisamente como Jesus iria sofrer. Outros profetas ainda contaram detalhes da vida de Jesus até pelo menos 400 anos antes de ocorrer. E o Messias veio. Veja como Deus criou um novo plano de salvação do homem. Deus pensou que Ele mesmo poderia vir para a terra. Quem para mim é mais precioso? Deve ter Deus pensado consigo mesmo. Ele pensou, meu filho é preciosíssimo para mim. Está comigo desde o começo da criação do universo. Eu vou mandar ele para a terra.
Então vou mandar ele para a terra para morar com o homem e apresentar o meu novo reino. E Deus mandou o seu Filho. Na verdade, parte de Deus, como nós sabemos da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Filho, Jesus, denominado também o Verbo, ou a Palavra, veio morar entre nós, como diz João capítulo 1. A Palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. João 1,14, a Bíblia, linguagem de hoje. E todos aqueles que creram nele, são um com o Pai, são iguais ao Pai, são todos irmãos e ligados ao Pai. Porém, alguns creram nele e receberam, e a estes ele lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Também a Bíblia, linguagem de hoje. Os que creem em Jesus são todos filhos de Deus agora. Deixaram de ser criaturas de Deus e se transformaram em filhos de Deus. Portanto, se acreditar em Jesus e no envio dele para cá, com o propósito de salvar a humanidade, então você fará parte do reino de Deus e terá filiação divina. E Jesus veio também para desburocratizar, tirar as 613 leis. Porque se você não cumpre uma, você é culpado das outras 612. Em Marcos 12, 29 a 31, fala assim: respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, ó Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás por o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Ele nos deixou ainda 2 sacramentos. O que é sacramento? 2 obrigações físicas para determinar se realmente estamos com ele e para avisar ao mundo disso. O primeiro é o batismo nas águas. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Mateus 28:19 diz: quem batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o outro sacramento é a ceia do Senhor. Fazei isso em memória de mim. Pouco antes de subir aos céus, ele nos deu a última ordem. Em Mateus 28:17, ele deu essa ordem aqui, ó. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou-lhe dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Opa. E portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fazendo isso, seremos frutíferos. Mas o que é ser frutífero na Bíblia? Ser frutífero é, quanto aos nossos, Tito 3,14, agora, quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos delas. Significa então ser frutífero que o verdadeiro cristão faz boas obras naturalmente, porque Cristo fazia. Deus quer fazer morada com nós. Deus ainda quer fazer morada com nós. Você sabia que muitos estarão com Deus e com Jesus no dia que a cidade de Jerusalém, a cidade celestial, descer aqui na terra? E vi
a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouviu uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com ele e será o Deus dele. Apocalipse 21, 2-3. Nós estamos fazendo o que Deus quer nessa vida? Estamos fazendo o que Jesus quer para as nossas vidas? Estamos dentro do plano de Deus? Estamos preparados para fazer morada com Ele? A conclusão que chegamos é as respostas às nossas perguntas que fizemos no começo. Qual a origem do universo? Estou colocando aqui de maneira simplificada porque dá para descrever melhor. Todavia, para nosso entendimento Deus o criou assim como a Terra e nosso sistema solar. Aconteceu cerca de 14 bilhões de anos atrás, quando Deus lançou uma bola, pouco maior que uma bola de beisebol, que junto com partículas de Deus, criou todo o universo conhecido. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. A segunda pergunta é: por que a vida foi criada e qual a origem dela? Deus criou a vida, as plantas e os animais para dar ao homem e para que fizesse e faça companhia a Deus. A terceira pergunta é: por que eu vim ao mundo? Por que eu fui criado? Primeiro, para fazer companhia a Deus, aos anjos, a Jesus, aos profetas e a todo aquele salvo. Em segundo lugar, para com o meu livre-arbítrio, que é devido ao amor de Deus por nós, amar outras almas e as levar a ter esse encontro com Deus, usando meus dons para essa finalidade. Nós vamos falar sobre livre-arbítrio mais para frente. Vai ter uma mensagem especialmente sobre isso. 4. A pergunta 4. Qual o propósito de tudo? O objetivo final é fazer uma grande morada com aqueles que têm o amor e temor ao Criador. A fase intermediária é entender a palavra de Deus para a minha vida, porque ali estão as respostas para todas as minhas perguntas. E a última. Existe algum propósito especial na minha vida? Sim. Jesus nos deu a receita cristã de sucesso. O propósito da minha e sua vida aqui na Terra: 1. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E 2. Ser frutífero nessa vida. E, portanto, além das boas obras, para pobre, viúva, irmãos necessitados, levar as pessoas a Cristo e ao reino de Deus. Ir, evangelizar, batizar, ensinar. Conforme Mateus 28. E dar os meus dons em contribuição à Igreja de Cristo aqui na Terra. Mas, pastor, como é que eu posso fazer isso em Guaratuba? Participando ativamente dos cultos, dos seminários, dos retiros, das demais atividades da sua igreja, evangelizando os amigos e vizinhos e convidando eles para culto e discipulado, e sendo discipulado por alguém ou discipulando alguém, e participando dos cursos que vão ser feitos, ofertados na igreja. Mas, pastor, na Bíblia fala que eu tenho que participar dos cursos. Não fala que eu tenho que participar dos cursos. Em 2 Reis, capítulo 2, Elias leva Eliseu, pouco antes de ser arrebatado aos céus,
para visitar as 3 escolas em Gilgai, Betel e Jericó. Lá tinha faculdades, né? As faculdades de Gilgal, Betel e Jericó tinham filiais. Paulo ficou 2 anos ensinando na escola de Tirano. Em Atos 19, do 9 ao 10, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso pelo espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Bíblia revista e atualizada. Portanto, tome rumo.